Quando estamos vendo um filme ou uma série, um anime, desenho animado, que seja, eu acho que o que mais fascina as pessoas são os personagens e seus desenvolvimentos, mais do que a própria trama. Por algum motivo, essas figuras que povoam aquela história, aquela trama, têm o potencial de fazer você amar ou odiar uma história. E além dos protagonistas, antagonistas, heróis e vilões, tem aqueles personagens que você sempre quer ver mais. Figuras que se tornam quase que uma entidade que te incentivam a continuar vendo aonde aquilo tudo vai dar. E no mundo dos animes e mangás, um personagem que faz isso com perfeição está em uma das séries mais subestimadas e pouco faladas desse país e de todo o mundo, Kingdom. Estou falando, é claro, do pássaro monstruoso de King, o General Oki. E para falarmos desse personagem e o motivo pela qual a gente gosta tanto dele e considera ele um personagem tão importante para a obra como um todo, eu terei que dar alguns spoilers da trama, principalmente do início do mangá. Por isso, esteja avisado. Antes de falarmos de Oki, primeiro precisamos entender o que é Kingdom. Kingdom é um mangá seinen, ou seja, voltado para o público mais adulto, aonde ele retrata a unificação da China, um movimento de inúmeras guerras que fez com que outrora os estados combatentes se tornassem um só, gerando o que a gente conhece hoje como a China. E vemos essa história sob a perspectiva do estado de Qin, o território que foi responsável pela unificação, acompanhando especificamente a história de Xin, um escravo que tem o sonho de se tornar um grande general, e Eisei, o legítimo rei de Qin, que tem o desejo da unificação. Que inclusive, se você viu o Record de Ragnarok, Eisei é o mesmo que Qin Shi Huang, que é retratado naquela obra. Logo, estamos falando de um lugar e um período específico na qual 7 grandes estados, eles sempre tinham atritos entre si, um atacando o outro aqui e ali, mas era minimamente lidável. Porém, com um projeto de unificação, essas guerras que aconteciam esporadicamente aqui e ali se transformam no cotidiano de todos os estados até que Qin consiga unificar a China inteira. Porém, o primeiro arco de Kingdom acontece quando a história do escravo Xin e a história do legítimo rei Eisei se cruzam. O que acontece é que o irmão de Eisei usurpou seu trono, fazendo com que ele e seus aliados tivessem que fugir da capital. Ao mesmo tempo que o melhor amigo de Xin, o Ryo, que também era um escravo, mas era um escravo que compartilhava muito uma semelhança física com o rei. Então ele foi pego pelos aliados de Eisei para fazer de conta que ele fosse um falso Eisei, fosse basicamente uma isca. E nessa confusão toda, essa trama de rebelião, de usurpação, em determinado momento, Xin e Eisei se encontram, com Xin honrando os últimos desejos de seu amigo que morreu. Ryo, se passando por Eisei, foi caçado e foi morto, mas ele conseguiu pelo menos passar a mensagem para Xin, para agora ele proteger o rei Eisei. E quando estamos vendo essa trama se desenrolar, nós vemos pela primeira vez o grande general Oki, uma das figuras mais respeitadas militarmente no estado de Qin, com ele dizendo para o irmão do Sei, o Seikyo, que ele não precisa mais se preocupar com o Shobukun. Eu passei muitas dificuldades, mas o matei para você. Shobukun é um ex-militar e também um ministro que servia de braço direito do Eisei, porém com a rebelião de Seikyo, ao invés dele se ajoelhar perante ao irmão do Eisei, ele decidiu se juntar a ele e fazer parte dos fugitivos, digamos assim. Então vemos um flashback do Shobukun falando com o Ryo, que estava servindo como a isca do Eisei, com eles falando que tá dando certo, todo o plano de fuga deles fazerem de conta que o Eisei tá fugindo por um certo local, quando o Eisei já nessa hora já estava longe da capital. Porém, subitamente eles são atacados. E então vemos quem está atacando eles, o próprio General Oki. Onde você está indo, Shobukun? O banquete no palácio acabou de começar. Com a gente vendo agora esse cara mega excêntrico em sua aparência, ao mesmo tempo que ele tá quase num vale da estranheza. Ele tem certos traços físicos que são muito bizarros. Voltamos para o presente, com os aliados do Seikyo falando que ele aparentemente sabia desde o começo que Shobukun escaparia de nós. Então ele esperou fora do palácio. O pássaro monstruoso de Qin,
ele tá mesmo nos ajudando? Ele disse que em troca de seus serviços, pediu por todos os territórios que eram do Shōbukun. E nisso, um dos cabra ali que tá junto com Seikyo fala pro conselheiro do atual rei de Qin que esse general é um enigma. Não sabemos suas verdadeiras intenções. Se confiarmos muito nele, iremos sofrer as consequências. Então esse mesmo cara conduz uma reunião para indagar o General Oak, falando que a cabeça do Shōbukun não dá para saber se é a cabeça dele ou não. Então você poderia nos explicar o que aconteceu durante aquela batalha? Nisso vemos o homem falando: hã? Você não confia em mim? Uma luta contra mim pode causar consequências severas como essa cabeça deformada. Se acha que eu estou mentindo, que tal aqui agora testarmos em alguém? O homem fala se ele pode fazer uma pergunta, com Oak falando: bom, fique à vontade. Qual é o seu desejo nesse momento, General Oak? Um mundo fervendo, com sangue e carne humana. Ah, brincadeirinha. Um mundo assim nunca existiria mais. Se um mundo assim aparecesse no futuro, eu não conseguiria resistir a ele. Já nos mostrando muito bem a personalidade desse cara. Verdadeiramente ele é um enigma, misterioso em todos os sentidos. Não tem medo da autoridade, ameaçando matar pessoas do conselho só para provar um ponto, e sendo piadista até em momentos sérios que custariam sua reputação. Porém, do nada, vemos Shōbukun e seus soldados aparecendo diante Shin e Eisei. Ele ainda está vivo. Aquela cabeça realmente não era dele, nos fazendo questionar realmente o que Oak fez de fato e de que lado ele está. Eisei pergunta para Shōbukun por que o plano de fuga falhou. Shōbukun fala que o plano correu sem problemas até sairmos do castelo, mas havia um inimigo inesperado lá de fora. Nada mais nada menos que General Oak, que mata soldados com uma extrema facilidade. Continuamos aquele flashback de antes, dos dois se encontrando e o Oak indo contra o Shōbukun realmente com a intenção de matá-lo, pelo visto. E quando o Shōbukun pergunta o que ele tá fazendo, o que ele quer, ele diz que quer uma luta que ferva meu corpo e meu sangue. Desde que o mercador Ryufui começou a governar Qin, a guerra ficou muito entediante. Eu acabei sentindo saudades da era do Rei Shō. Ryufui nesse momento era um dos grandes conselheiros ministros de Qin, que inclusive temos um vídeo só pra ele, mas nesse momento ele estava fora de Qin para ver o que essa rebelião ia dar. Basicamente ele queria que os irmãos se matassem para ele poder entrar e governar Qin sem problema nenhum. Porém, Oak fala aqui sobre a era do Rei Shō. O Rei Shō foi um rei que dedicou sua vida a guerras por território. Ele era o avô do Eisei. Shōbukun diz que é verdade que dinheiro e mercadoria são movidos por baixo dos panos para diretamente influenciar no lucro de Ryufui, mas isso não tem nada a ver com os soldados em guerra. Não brinque comigo. Acha mesmo que essas guerras irrelevantes iriam ferver o meu sangue? Meu coração é delicado. E quando o Shōbukun vai guiando Oak até uma cordilheira de montanhas, Oak pergunta: quando chegarmos numa área montanhosa como essa, esse é o lugar perfeito para esconder soldados, não é verdade? Então o Shōbukun mostra o seu trunfo, com realmente vários soldados escondidos numa hipótese de uma perseguição acontecer. Oh, lá vem eles. Quem poderia mobilizar tantos soldados? Com Shōbukun falando para ele se retirar. Você não tem chances de vencer. Você não precisa se preocupar. Eu imaginei que algo assim aconteceria. Então, eu preparei meus soldados para uma emboscada. Com a gente vendo no topo da montanha uma unidade maior ainda preparada para a armadilha de Shōbukun, mostrando que Oak não é só um absurdo de forte, mas também um estrategista genial. No fim, Oak acabou acertando o Shōbukun e derrubando ele de um penhasco. Eu tive sorte por haver um rio abaixo, então eu sobrevivi e fui carregado pela correnteza para longe. Com a gente vendo de fato que Oak não matou o Shōbukun e só tirou ele da jogada, mas por que ele fez isso? Depois disso, nós voltamos para Oak com ele tendo uma lembrança de Shōbukun falando que o Lord Eisei, irá superar o Rei Shō, com Oak olhando seriamente para ele e dando crédito. Eisei, ele é realmente muito azarado. Como ele irá superar o Rei Shō, um dia conhecido como Deus da Guerra? Isso seria algo interessante de se ver. Então nós pulamos para o núcleo de Seikyo, o irmão de Eisei, que atualmente está reinando como rei de Qin, e junto dele o seu brutamonte de estimação. Ele diz que acabaram os brinquedinhos de Hankai, que é esse Frankenstein bizarro que age como guarda-costas dele. Seu servo diz que não temos mais prisioneiros fiéis ao Shōbukun, que estavam servindo dos brinquedos desse bicho. Então Seikyo fala: então traga a família de Shōbukun. Não,
isso não seria o bastante. Capture todas as pessoas vivendo em seu território e os traga até aqui. Mas o homem diz que, na verdade, estamos procurando a família dele, mas alguns conseguiram fugir. Quando Seikyo pergunta quem, ele diz o senhor feudal do território de Shobunkun, com a gente sabendo que pela cabeça falsa de Shobunkun, ele ganhou os territórios do mesmo. Então nós vemos o momento que o servo, pede para ele entregar a família do Shobunkun para servir de brinquedo, e ele diz, entregar a esposa e os filhos de Shobunkun para você, mas o território dele pertence a mim agora. Então, por consequência, todos os humanos dentro do território são meus. Acho fascinante o fato de você ter pedido para eu entregá-los a você. Se você quer mesmo tê-los, me dê sua esposa e filhos que pensarei no assunto. Adeus. E agora, com esse ato, nós vemos que Oki é alguém que, além de extremamente forte e extremamente inteligente, é uma pessoa que, em um viés político, é extremamente aguçado. Ele sabia que Shobunkun e Eisei fugiam da capital, seus entes queridos iriam ser utilizados pela crueldade de Seikyo, e por isso ele tomou a dianteira e fez com que toda a posse deles fosse transferido para ele, já que ele sabe que ele é uma figura praticamente intocável. É nesse momento que vemos o lado que o Oki escolheu nessa guerra. Eisei, que está refugiado, obviamente quer se amar, se fortificar e voltar para a capital e tirar o trono do seu irmão, que o usurpou. Então, para isso, ele recorre ao único reforço presente naquelas terras, que são as tribos das montanhas, lideradas pelo seu grande líder, Yotama. Ele convence esse líder a emprestar seus reforços pelo pretexto da unificação da China. Então, as tribos das montanhas, aliados de Eisei, Shin e companhia, começam a invadir o Palácio Real de Kaniyou, que é a capital de Qin, com Oki só vendo de longe e dizendo que as coisas estão ficando interessantes. Nós vemos que Shin, com a tribo das montanhas, consegue neutralizar facilmente as forças que eram leais a Seikyo. E então vemos de novo o Oki vendo lá de longe, falando pro seu braço direito, o Tou, que tem esse bigodinho, ir para um certo lugar. Depois disso, nós vemos o conselheiro do Seikyo, o grande cabeça por trás dessa rebelião, vendo que tá fudido e querendo fugir de qualquer maneira da sala do trono. Com isso, todas as pessoas que estavam ali no conselho, os burocratas e tal, fazem o mesmo, e quando eles começam a abrir a porta, um olho observa eles. O olho de ninguém mais, ninguém menos do que Tou, que já chega cortando a cabeça desses caras. Nós estamos falando aqui de um militar que está cortando a cabeça de burocrata, pessoa da política. Não deixarei ninguém passar por essa porta. Por ordens de meu general, irei matar quem se aproxima. Seikyo então vê o que está acontecendo no seu jardim da frente, com ele vendo suas forças sendo dizimadas pelas tribos das montanhas e pelos aliados de Eisei. E nesse momento, caindo do céu, vem o pássaro monstruoso. E nós vemos esse close da cara dele, realçando como ele é de fato, uma figura medonha, ao mesmo tempo extremamente carismática. Um dos generais ali do Seikyo pergunta para Oki por que você nos enganou mostrando uma cabeça falsa do Shobunkun. Espero que você tenha uma boa explicação para isso. Senão, terei que levar a sua cabeça em troca. E em um piscar de olhos, esse homem é partido no meio. Shobunkun pergunta para Oki por que ele veio para toda essa guerra. Você decidiu se aliar a nós? E ele diz, pare com essas brincadeiras. Eu simplesmente não consegui resistir e vim brincar um pouco com vocês, depois de observar essa lutinha sem fim. E nesse momento, Eisei chega dizendo que se ele tem algo para falar, diga logo. Estamos ocupados. Então ele pergunta para o legítimo herdeiro que tipo de rei você almeja ser. Recomendo que responda com cuidado, ó rei. Essa espada não permitirá palavras arrogantes e vazias. Não importa quem as proferir. Mostrando mais uma vez que ele é essa figura que não se importa. Mesmo diante do legítimo herdeiro do trono de Qin, ele não poupa ameaças. Eisei responde sem hesitar. Eu pretendo ser o único rei da China. Nesses últimos 500 anos, só existiu um rei que teve a coragem de falar algo assim. Ele foi um dia temido como o rei da guerra, o famoso
poderoso Rei Sho. O reino desse homem durou 55 anos. A maior parte de seu reinado foi dedicado a guerras. Ou que você não é o único que admira o Rei Sho. Havia muitos soldados que dariam suas vidas por ele. Porém, já se passaram 7 anos desde sua morte. Depois de perder seu amado mestre, você se tornou um pássaro perdido. Enquanto você continuar perseguindo a sombra do Rei Sho, você nunca encontrará um lugar para aterrissar. E é claro, eu não pretendo me tornar o seu poleiro. Se você deseja lutar ao meu lado, aceite a morte do Rei Sho e encontre o seu lugar novamente. Só assim você será capaz de voltar a voar através da China, ó pássaro monstruoso de Qin. Nesse momento nós vemos um flashback de Oki Shobunkun e o antigo Rei Sho vendo as planícies da China, com o Sho dizendo que passaria seu sonho a Oki, com Oki falando que se eu te perder, nunca mais voarei. Porém Sho fala que ainda haverão guerras, mesmo depois da minha morte, e os reis que tomarem meu trono podem ter o mesmo objetivo que eu. Não está sendo um pouco rígido? Tenho certeza que eles também estão fazendo o seu melhor. Sendo que Oki fica puto e diz que é claro que não. Eu realmente acredito que não existe outro rei tão único quanto o senhor, que dedicaria toda a vida para realizar um sonho de unificação. Mas que pena, se eu tivesse mais 20 anos, poderia realizar esse sonho. Com ele erguendo seu punho e com isso, Oki chorando. Pode ser que não exista um rei assim agora, mas alguém pode aparecer no futuro. E quando essa hora chegar, Oki, você deverá voar mais alto e mais longe do que nunca. Com nós voltando para o presente e vendo Oki perante ao jovem Eisei. Depois de Vossa Majestade falecer, eu recebi muitos convites de reis desejando a minha força. Mas não importava o quanto eles falassem de unificar a China e obter tudo sob os céus, essas palavras eram vazias. Não havia sequer uma voz genuína. Mas a palavra China, proferida por esse jovem rei, carrega em si um peso extraordinário. E seus olhos, eles brilham com uma luz radiante, sem nenhuma incerteza. Esses olhos são diferentes dos do Rei Sho, mas são muito bons. Os olhos do Rei Sho eram de um perseguidor de sonhos, apaixonado pela China. Mas os olhos desse jovem rei não possuem um pingo de ingenuidade. Seus olhos capturaram perfeitamente o caminho para a China. E depois desse puta monólogo mental, ele só diz, bom, acho que tá na hora de me retirar. E simples assim, ele manda suas tropas se retirarem dessa guerra e irem embora. Porém, ele pensa que, bom, parece que outra era de batalhas empolgantes pode estar prestes a surgir novamente. Ou que é de longe o personagem mais poderoso desse universo apresentado até então. Ele é o, entre aspas, o mais forte. E a forma como ele é representado aqui, eu acho extremamente única, porque ele é uma figura extremamente poderosa ao mesmo tempo que ele é uma relíquia do passado. Ele não tá mais no seu auge. E além do mais, ele é um pássaro perdido. Ele não tem mais um mestre que compartilha de seus ideais para voltar e pousar. E eu acho esse conceito muito interessante e aprofunda muito mais as várias camadas que a gente já viu desse personagem. Depois de tudo isso, vamos para um arco na qual o Kingdom é conhecido por o primeiro arco de guerra campal de fato, de território contra território. E a primeira guerra em larga escala que o nosso protagonista participa, a campanha de Keiou. Essa é uma campanha que representa o atrito entre o estado de Qin e o estado de Wei, aonde Wei atacou Qin, pegou um castelo para si e depois Qin revidou, levando a batalha até o território de Wei. E nessa batalha nós conhecemos outro general importantíssimo para Qin e para a trajetória do protagonista, que é o Doki Ryo. Então nós vemos Shin vendo pela primeira vez o que é um campo de batalha de verdade, o que é a guerra de verdade. E muito cedo nessa batalha ele já vê os horrores da guerra e o quão implacáveis certas unidades e estratégias conseguem ser. Porém a guerra vai se desenrolando, Shin vai tendo ali seu aprendizado, até que em determinado momento, Shen sobe numa colina e vê um exército de Wei que ninguém tinha visto antes, começando a flanquear o exército de Qin. E no momento que a situação de Qin tá periclitante, nós vemos no horizonte Oki aparecendo com seu cavalo no topo de uma colina. Vemos o retorno desse personagem enigmático, esbanjando toda a sua excentricidade e carisma. As batalhas deles são brutas como sempre. Aquele Doki
rio. Parece que a vista daquela colina será ainda mais esplêndida do que essa, você não acha, Tô? Ele diz que está totalmente correto, mas, meu lord, participar dessa batalha sem permissão seria um crime. Infelizmente, aqui é a distância limite que podemos chegar. Afinal, Oak não foi designado como um general para participar dessa guerra. Bom, ninguém disse nada sobre participarmos da batalha. Tudo o que eu quero fazer é subir até o topo daquela colina. Mas eu terei que eliminar qualquer obstáculo em meu caminho. Ah, como esperado de meu lord. Que raciocínio perfeito. E simples assim, ele e a sua tropa descem uma colina para ir pro topo de outra colina enquanto uma guerra está acontecendo. E como ele disse, para ir para outra colina, ele acaba com todos os obstáculos no caminho com facilidade. Quando o general Oak lidera seus soldados pessoalmente, ele se transforma em um exército de demônios. Além de forte, além de inteligente, além de politicamente perspicaz, o homem é um comandante perfeito. E então, finalmente, ele chega até a colina que ele queria, que é a mesma colina onde o Shin viu todo aquele exército. Então, pela primeira vez, ele vê esse homem tão perto. Ele não parece ser inimigo, a julgar pela reação de todos, mas também não parece um aliado. Não consigo entender se é só força ou esse medo. Esse cara, ele é tão enorme, eu não consigo entender nada. Talvez você seja o jovem que o Shobogun falou, né? Acredito que seu nome era Shin? E Shin pergunta se ele é um companheiro do velho Shobogun. Companheiro, você diz? Que nada, eu sou amante dele. Ou ele logo falando que foi uma piada. Uma piadinha, pô. Na porra de um massacre no meio da guerra, o cara tem tempo pra piadinha. De qualquer forma, você não é exatamente o que eu esperava depois de ouvir os elogios de Shobogun. Pra ser honesto, estou um pouco desapontado. Tá dizendo que eu sou fraco? Correto. Shin fica puto e fala que é impossível ele ser capaz de me acertar com uma coisa gigante dessa. Eu sou bem rápido. Ou que fala, bom, então você está dizendo que tem a maior iniciativa, mas você sabia, você já está à beira da morte já faz um tempo. Hein? Com Shin percebendo a lâmina da Glaive de Oak no seu pescoço, aparentemente antes que ele pudesse perceber. Nisso, o Reiki, que é outro personagem que a gente acompanha frequentemente em Kindle, vê o General Oak e fala para ele assumir as rédeas nesse momento de extrema necessidade que outro exército foi visto. Vejo que você está sério como sempre, Henrique, porém, infelizmente, não viemos como reforços. Eu simplesmente queria subir nessa colina, certo, Tô? Além disso, agora mesmo você disse que a vitória seria certa se eu entrasse, né? Mas isso seria subestimar muito o general Gokei de Wei. Eu acredito que existam dois tipos de generais. O primeiro é como Gokei, o tipo estratégico, enquanto o outro luta com a intuição de uma besta selvagem, o tipo instintivo. E, jovem Shin, quer fazer uma aposta comigo? A estratégia vencerá ou será um instinto? No meu vídeo do Hisoka, eu falei que uma das grandes proezas desse personagem é ser uma figura que muitas vezes serve para falar como o mundo funciona. Como se fosse o autor incorporando nele por algum momento para falar de algumas regras e coisas específicas para aumentar e melhorar esse universo. E ou que aqui é a mesmíssima coisa. Mas se engana se isso pode ser feito por qualquer personagem. É necessário personagens assim, extremamente misteriosos, enigmáticos, com uma história grande ao mesmo tempo que poderosos para poder explicar esses conceitos, tendo coerência na trama. Por isso que Oak é muito mais do que um personagem carismático e forte pra caralho. Ele é um personagem fundamental para o andamento da história, principalmente nesses primeiros arcos, onde estamos conhecendo como esse mundo funciona e como principalmente a dinâmica das grandes guerras vão funcionar daqui pra frente. Reiki fala pra ele parar com essas brincadeirinhas de aposta e o caralho. Ele diz que, como eu disse, não estarei participando dessa batalha, mas estou chocado pelo fato de você ter chamado isso de brincadeira. Afinal, estratégia contra instinto é um assunto de discussão eterno entre generais. Com Shin percebendo que esses papinhos moles do Oak têm muita importância e de maneira extremamente bem feita e gradativa, nós começamos a ver que Oak está alimentando a visão e sonhos do Shin de ser um grande general,
mostrando para ele como isso funciona de fato. Uma coisa é você falar que quer ser um grande general da China, outra coisa é você entender o que isso significa, e Youki é a porta de entrada para ele. Ao longo dessa era de guerras, os exércitos têm crescido continuamente ano após ano. Hoje em dia, nós batalhamos com centenas de milhares de homens. Porém, como os exércitos ficaram ainda maiores, os talentos de seus generais tornaram-se mais e mais cruciais para definir o resultado de uma guerra. No fim, as guerras pertencem a seus generais. Gokei não consegue entender a guerra do Duke. Ao mesmo tempo, Duke Hyo não consegue ver através da complexa estratégia de Gokei. A guerra já progrediu até aqui, mas ainda não conseguimos dizer qual versão é a correta, qual é a certa e qual é a errada. Nós não saberemos a resposta até que a cabeça de um deles voe. Então nós vemos a selvageria instintiva do Duke Hyo em ação. Ouça bem, jovem Shin, tudo o que aconteceu até agora e que ainda está acontecendo, tudo isso, todo esse massacre, todos esses homens morrendo um atrás do outro, tudo isso aconteceu por causa desses dois homens, com o objetivo de alcançar a vitória. Afinal, isso é o que significa ser um general, com Shin e Youki vendo a guerra e como ela é. Grande general sob os céus, grandes heróis que são conhecidos por todos. Isso é tudo que eu sabia sobre eles e ainda assim eu continuava tagarelando sobre isso. Mas agora sinto como se estivesse começando a entender o que eles realmente são. Tudo graças às palavras desse homem. É mesmo, todo esse tempo eu estive falando com o general, com a gente vendo o jovem Shin vendo o que ele quer ser. General Oki, você poderia me emprestar seu cavalo? Tá planejando ir pra lá também? Ter a oportunidade de falar comigo assim é bem raro, sabia? Nem fudendo que eu vou ficar aqui sentado com o general inimigo logo ali. Oki ri e entrega seu cavalo para Shin. Lembrando que essa é uma época bem complicada. E Shin é literalmente um ex-escravo. Alguém que não tem status social nenhum. E Oki, um dos maiores generais de Qin, simplesmente empresta seu cavalo para esse jovem. Meu lorde, parece que o senhor passou a gostar bastante daquele jovem. Gostar dele, você diz? De jeito nenhum. Idiotas como ele tendem a morrer cedo. Mas senhor, mesmo sendo raro, eles também podem florescer para virar algo incrível. Não, eu nunca ouvi sobre alguém assim. E eventualmente, um encontro dos dois generais acontece. De um lado, o estratégico Gokei, de outro, o instintivo e selvagem Duke Hyo. E demonstrando sua superioridade, Duke Hyo corta Gokei no meio. Nesse momento, Wei obviamente estava desesperado por perder o seu comandante, e a única esperança que ele tinha era no general Haku Kisai, mas na sua frente estava um homem bloqueando o seu caminho. Já faz um bom tempo desde que eu vi algo tão divertido como a batalha de hoje. Continuar com essa batalha depois que a parte mais emocionante já passou será desnecessário. Ou talvez você tenha confiança para realizar um duelo comigo mais excitante do que esse agora. E o general em questão se caga na calça e prefere recuar. Esse arco é importantíssimo para estabelecer a relação de Youki e Shin. E essa relação é uma forma muito não ortodoxa de fazer uma relação de mestre e aluno. Depois de Shin sobreviver à sua primeira guerra e ver o que ela é de fato, ele decide que se ele quer passar por mais guerras, ele tem que ficar mais forte. Por isso, ele pega uma viagem de carroça com o pobre coitado. Ele está indo até a cidade do General Oki. Chegando nos grandes portões, ele é recebido pelo próprio, que também chega de supetão. E logo, o grande homem o reconhece. A gente passa a página e agora estamos numa termal de Oki com seus soldados, onde eles botaram o Shin e o pobre coitado da carroça também. Porém, Shin fala porque ele veio até aqui. Eu vim pedir para você me ensinar a como ficar mais forte. Eu quero ser treinado por um grande general dos céus. Parece que para curar a estupidez, você deve morrer primeiro. E seja, depois que sairmos do banho, prepare-se. Com Shin falando, bom, quer dizer que você vai me treinar? Não exatamente. Levarei você para um lugar muito mais divertido. Ou que Shin e mais alguns saem com uma comitiva até um lugar desconhecido. Shin então pergunta para Oki como ele conseguiu se tornar um dos 6 grandes generais. O que acontecia nessa época da China, os estados em guerra, é que como guerras territoriais e lutas eram algo constante, cada província desenvolveu uma elite do seu exército. Então
Então, por exemplo, a região de Wei, que a gente viu sendo derrotada na campanha de KO, eles têm os seus 7 dragões de Wei. A região de Zhao, que tem uma rixa histórica com Qin, tem os seus 3 grandes céus. E Qin, na época do rei Shou, tinha os seus 6 grandes generais. Youki fala que, infelizmente, no estado atual de Qin, não é sequer uma pessoa que merece o título dos 6 grandes generais. No passado, existiam esses 6 generais que dedicavam-se à batalha dia e noite. Hakuki, Oukou, Koshou, Shibasaku, Kyo e Youki. Ao continuar vencendo diversas batalhas e enterrando inúmeros inimigos, a fama desses 6 generais cresceu tanto que os inimigos abriam seus portões e desistiam quando eles se aproximavam. O nome deles ecoaram por toda a China. Com isso, o rei Shou implementou esse sistema para nos dar mais liberdade. Em outras palavras, não é o sistema que era incrível, e sim os 6 generais que faziam parte dele. E você, Shin, você também deseja se tornar um jovem general, não é? Ele diz, um grande general sob os céus. Bom, então você quer ascender até a minha posição? Não. Eu vou te superar. Eu vou me tornar o mais forte, grande general sob os céus e gravar meu nome na história. E para isso, você tem que me treinar, General Oak, por favor. Eu me recuso. E simplesmente lança Shin da carroça. E mais do que isso, lança ele de um penhasco, com ele caindo em um rio abaixo, parecido com o que ele fez com o Shobukun lá atrás. Mas quando Shin se recobra, Oak diz que o treino começa agora, com ele caindo na beira de uma vila em guerra. Não há treinamento melhor do que uma batalha de verdade. Essa é uma das várias áreas sem governantes situadas dentro de Qin. Terras áridas e inférteis, onde cidadãos de estados caídos e tribos devastadas pela guerra se aglomeram. Oak então grita para chamar a atenção do Shin. Gostaria que você subjugasse essa região para mim. A tribo Namba é a mais fraca dentre as 10 que habitam esse território. A sua população é em média de 100 homens. Shin percebe que depois da campanha de KO, ele ascendeu ao posto de comandante de 100 homens. Então ele quer que eu os lidere até a vitória, já que eu fui promovido para um capitão de 100 homens? E Shin vê com quem ele está lidando. Na linha de defesa só tem mulheres e velhos, com eles tentando se defender, mas os inimigos matando eles mesmo assim. Shin, vendo isso, fala que aceita o desafio, enquanto chuta o nariz de um desses tribais. Então ele começa a comandar as pessoas dessa tribo para conseguir reverter o resultado. Ou que então fala pro cara que estava acompanhando eles até então, passe essa mensagem para o jovem Shin. Só depois que ele subjugar essa área que eu o treinarei. Nesse arco vemos o estreitamento da relação de Youki e Shin, com ele agora se provando realmente o mestre do Shin e mostrando para ele como esse mundo funciona, ao mesmo tempo que, de novo, ele expande esse universo e nos explica mais como ele funciona, com a gente vendo agora, por exemplo, o conceito de que existem áreas que estão fora do radar do governo do Heisei, do governo de Qin, o que nos ajuda a entender o tamanho da China, o tamanho desses estados e que muitas dessas coisas passam despercebido do faro deles. Depois desse arco, nós entramos no momento mais importante desse personagem, o arco na qual ele é praticamente o protagonista, um momento que trabalha muito a sua personalidade e características já apresentadas e o exalta de uma maneira nunca antes vista. Nós começamos esse arco vendo o rei de Zhao falando para informarem o general Hoken para comandar o nosso exército inteiro e devastar Qin, que estava incomodando a maioria dos estados com a sua campanha de unificação que tinha começado já há algum tempo. Os estrategistas de Qin mostram os perigos que estão acontecendo. Se eles conseguirem ultrapassar Baou e Baiou, as cidades de fronteira, o exército de Zhao poderá penetrar no território de Qin de uma vez só. E nós vemos que o exército de Zhao, lotado de vingança por acontecimentos passados, toma a cidade de Baou de maneira traumática. Então nós vemos que Shin, depois de alguns meses, conseguiu subjugar aquele território, concluindo o seu treinamento. Nesse momento, o Conselho de Qin tem que arrumar um comandante-chefe para liderar suas forças contra Zhao, com eles falando para indicar o Moubo, que é um general muito bom e que é um escolhido do Rei Ofui. Porém, Shobukun fala que isso é uma má ideia. E nesse momento, Okitou e Shin aparecem do nada nesse conselho. Moubo diz que ele está atrapalhando a reunião. Deu fora daqui. Bom, isso é estranho, já que eu tô aqui porque pediram
pediram pra eu vir. Papo furado, quem diabos que te convocou? E então o Shohei-kun, o principal estrategista de Kim, que também faz parte da comitiva do Ryofui, fala que ele que o convocou, para que ele aceitasse o papel de comandante-chefe de Kim. Shin vê o que tá acontecendo e diz ali que o último dos 6 grandes generais. Vou poder testemunhar ele em batalha com os meus próprios olhos? Obo diz que não vai reconhecê-lo. Ele é uma relíquia do passado. Bom, que pena. Eu reconheço suas habilidades, bom, até um certo ponto. E nesse momento, Oki diz ali que temo que terei que pedir para todos vocês saírem do salão, tá bom? E todo mundo fala, que porra é essa? E eu fui pergunta o porquê disso. Oki diz que ainda não foi nomeado pessoalmente por sua majestade. Pelas nossas leis antigas, a cerimônia de nomeação deve ser conduzida em apenas nós dois. Sem essa cerimônia oficial, não irei liderar o exército de Kim. Ele consegue o que quer e quando os dois estão sozinhos, Eisei diz, por que contar uma mentira para evacuar o salão? Você deve querer dizer alguma coisa, né? Bom, já passaram 3 anos desde que o senhor virou rei, majestade. Posso perguntar a sua opinião destes 3 anos em que exerceu seu poder? Eisei diz que não tem nada a declarar, afinal, eu não conquistei nada apropriado de um rei. Eu lembrei de uma mensagem que preciso passar à sua majestade, aconteça o que acontecer. É uma mensagem que o rei Sho em pessoa rogou-me a passar pra frente. Por isso que ele queria esse salão vazio. Nós não vemos o que Oki fala pra Eisei, e nesse momento, Tou fala pra galera que tava lá fora poder entrar. Vocês já estão liberados. Eisei diz ali que o exército de Zhao já conquistou Baou. Nesse momento, a cidade mais importante da fronteira, Baiou, está sob sítio. Se o exército de Zhao passar de Baiou, essa tragédia se estenderia por todo o estado de Qin. Entendam que a sobrevivência desse nosso reino depende dessa batalha. Por isso, General Oki, eu, por meio dessa cerimônia, nomeio você o comandante-chefe. Comande o exército de 100 mil homens de Qin. Você deve salvar Baiou e exterminar o exército de Zhao que ousa atacar as nossas terras. Oki entende o recado e mais do que isso, agora ele oficialmente se curva a Eisei, reconhecendo sua majestade. Depois disso, Shobunkun e Oki têm um papo, com ele falando, por que tu aceitou o convite? Você sempre recusou liderar o exército de Qin antes, o que o fez mudar de ideia? Oki conta ali um pouco da relação que ele tem com Shobukun e do momento que eles dois estavam no exército e como ele era providencial muitas vezes e que o salvou muitas vezes. Shobukun diz que, bom, tá relembrando coisa demais, hein? Não vim aqui pra me lembrar do passado. Oki diz que aquela batalha foi uma batalha especialmente feroz, não acha? Com Shobukun perguntando, bom, que batalha? A de Baiou, é claro. Um Shobukun entendendo, então é isso. A cidade que nós 3 conquistamos juntos. Eu, você e Kyo, dos 6 grandes generais. E também foi o local onde Kyo morreu em batalha. No momento onde essa cidade de Baiou pertencia a Zhao. Aquilo foi um pesadelo. Quem imaginaria que Kyo perderia? Houken. Quem diabos era aquele homem? A gente sabendo que esse Houken foi ativado lá pelo rei de Zhao naquele primeiro quadro que eu mostrei a vocês, né? Então você não deseja entregar Baiou para Zhao porque foi o local onde Kyo morreu? Bom, algo assim. Shobukun, eu tenho pensado que talvez seja a hora de eu me despedir da minha posição como um dos 6 grandes generais sob o comando do rei Sho. E eu concluirei isso nessa batalha. Com Shobukun não entendendo esse papo. Então até mesmo você decidiu seguir em frente. Quero ver até onde eu consigo chegar. No 3º ano do reinado de Eisei, em março, Oki parte de Qin para ir até Baiou. Nesse momento nós voltamos para Kaniou e eles descobrem quem é o comandante-chefe de Zhao, um homem conhecido como Houken. Shobukun soa e diz que isso é impossível, não pode ser, ele devia estar morto. 9 anos atrás, Houken foi morto por Oki. Porém vemos que esse fantasma do passado tá bem vivo com uma armadura foda do cavalo dele, emulando um unicórnio. E vemos então um close na cara dele com uma gigantesca cicatriz. O comandante-chefe do exército de Zhao, um dos seus 3 grandes céus. Ryofui diz que Kyo aparentemente tinha morrido por uma doença, então isso não era verídico. Shobukun diz que isso foi uma mentira que ele e Oki espalharam. Kyo foi morto por Houken. Essa é a verdade. Eu não contei pra ninguém isso porque eu não queria acreditar que Kyo havia sido derrotado por um homem desconhecido que apareceu de repente, assim fingindo que Houken não existia. Ryofui diz que agora ele tá interessado em saber quem é esse tal do Houken, que tipo de general ele era. Ele não é um general.
Aquele homem é um enigma até mesmo pra mim, mas lhe direi uma coisa. Ele não é o tipo de homem que usaria das artes marciais para liderar soldados na guerra. Disso eu tenho certeza. Aquele homem é uma entidade. Não, pode dizer que ele é assustadoramente puro, uma cristalização das artes marciais. Nisso nós vemos um flashback do que aconteceu naquele dia, com o acampamento de Kyo sendo protegido por várias pessoas e do nada Houken aparece sozinho lá. E então mostra sua força abissal contra os arqueiros de prontidão. Diante daquele homem, tudo era insignificante. Shorekun diz que é impossível um cara chegar sozinho e matar o general inimigo no seu acampamento, mas é isso que aconteceu. Foi capaz de perfurar nossa defesa sozinho e tomar a vida de Kyo, que veio em seu encontro. Depois disso, ele aparentemente foi morto por Oki, que foi correndo ao notar o distúrbio, com a gente vendo o momento que ele ganha sua cicatriz. Essa foi a primeira e última vez que vi Oki consumido completamente pelas suas emoções. Talvez o Oki estivesse ciente disso desde o começo. Por isso que ele aceitou o cargo de comandante-chefe. Afinal, essa é uma batalha que ficou profundamente impregnada no destino daqueles dois 9 anos atrás. Então nós conhecemos mais sobre esse tal Kyo. Embora fosse o mais jovem de todos seus generais, era dito que a ferocidade de Kyo em batalha era maior entre eles. Apesar de Kyo ter deixado um histórico de batalha glorioso, pouco se sabe sobre sua vida pessoal. Lugar onde nasceu, onde passou a infância, pais, parentes, tudo é desconhecido. Diversos rumores surgiram na época devido ao hábito de Kyo nunca remover sua máscara, como que dizia que a face de Kyo foi deformada quando era jovem, ou que, na verdade, Kyo era uma linda mulher. Mas nada disso importa, porque vemos o atual exército de Qin chegando até Baiou. Então as forças de Qin resistiam nessa muralha, finalmente vêm os reforços chegando. Então nós vemos o exército de Zhao, com Houken e toda a sua comitiva, e com isso, a guerra de verdade começa. Com agora, esses dois sendo os principais dessa história. Então nós vemos o layout da guerra, que também é uma das coisas que Kingdom faz melhor. Com a disposição dos exércitos, o número de suas tropas, quem que tá comandando elas, e principalmente tenham atenção aí no quartel-general, né? Sempre atrás e escondido de tudo. Afinal, se o comandante-chefe for morto, meio que a guerra acaba. É como se fosse um checkmate. Mas apesar disso, Shin vê Oki abandonando sua posição protegida pelo quartel-general e indo pra batalha. Ele vai passando de unidade em unidade, dizendo que temos que reduzir o número de peças inimigas, como se realmente tudo isso fosse um tabuleiro de xadrez. Ele finalmente chega até Shin, dizendo que agora é hora de mostrar os frutos do seu treinamento. Com Shin ficando empolgado e ele dizendo que, bom, ele não possui nenhuma hesitação, por isso irei designar uma missão a essa unidade. Como pode ver, o nosso exército de 10 mil homens acabou de iniciar um ataque ao exército direito de 20 mil homens de Zhao. A verdade é que esta é a batalha mais importante de todos os combates iniciais. Afinal, há muitas formas de lidar com o inimigo, porém uma que sempre dá certo é matar os generais talentosos. Você e seus homens irão flanquear as forças de Zhao enquanto eles estiverem em combate com o exército esquerdo de Qin e tomarão a cabeça de General Fuki no meio da confusão. Mesmo isso parecendo uma tarefa impossível, Shin diz que ele aceita a missão. Bom, eu estou aliviado. Parece que você amadureceu bastante. Irei conceder um presente a vocês. Unidade Rishin. Eu darei esse nome à sua unidade. E agora com esse nome significaria algo como a flecha do Shin e tal. Então Oki termina falando que está contando com o Shin, dando uma missão crucial e importantíssima para o seu pupilo. Shin então, com a ajuda de sua unidade, começa a fazer o impossível e quebrar a formação do General Fuki. Porém, quando eles estão se aproximando da cabeça do general, eles começam a recuar e criar distância entre eles. Afinal, eles são uma unidade de 100 homens que pode ser flanqueada facilmente. E fazendo isso, eles ganham tempo. Porém, Shin consegue superar todas as adversidades e mesmo em desvantagem, continua chegando perto de Fuki. E de novo, Fuki faz a mesma coisa. Diz que está recuando e começa a puxar seu cavalo. Se ele conseguir chegar no bosque, nós o perderemos de vista. Só se você conseguir tomar minha cabeça, seu plano será considerado um sucesso. Mas se eu conseguir escapar, você não será nada além de um
enorme idiota que enviou seu exército esquerdo para a morte, se referindo à jogada do Oki. Mas quando eles vão se aproximando do bosque, inúmeras bandeiras de Zal começam a ser estendidas como se um exército inteiro estivesse esperando. Oki fala que Fuki não vai escapar. Fuki chega à conclusão que é impossível um exército tão grande estar prestes a nos flanquear. E realmente Fuki previu certo. Não havia exército naquele bosque, só havia um pequeno esquadrão de 50 homens encarregado de levantar bandeiras. E é claro que eles foram enviados pelo próprio Oki. Todos eles eram capazes de manter as bandeiras erguidas. E se o inimigo se aproximasse, eles não teriam escolha a não ser correr. Mas isso foi suficiente para parar Fuki por um instante. E com isso, a flecha de Oki se lança contra o general. Shin, juntamente com a estratégia brilhante de Oki, consegue matar General Fuki, um capitão de 100 homens, conseguindo acabar com um general que comandava 20.000. Oki vê isso e fica impressionado com a evolução do jovem Shin. Tendo perdido sua cadeia de comando e ainda achando que aquelas bandeiras eram exército, as forças de Zal desmoronaram e seguiram se espalhando em todas as direções. O primeiro dia de batalha se encerra com uma vitória parcial de Qin, e com isso Oki visita o acampamento da unidade Risshin. Você entende a razão de eu ter nomeado a sua unidade para ficar mais fácil de identificar? Para ser mais fácil de lembrar para aliados e também inimigos. Quando Kano gritou o seu nome, o nome daquela unidade naquela hora, que é um dos generais do Oki que auxiliou o Shin na investida contra o Fuki, graças a ele, essa informação já deve estar sendo divulgada por todo o acampamento de Zal. O fato de que aquele que matou o general Fuki foi um homem chamado Shin da unidade Risshin. Isso não vai parar só no exército de Zal. Fuki era um general muito famoso. E como você conseguiu derrotá-lo, há chances de que seu nome eventualmente se espalhará por toda a China. E é isso que Shin queria, que o seu nome ecoasse por toda a China como um grande general. Ou que não é só o mestre de Shin, mas alguém que literalmente inicia ele na sua vida de concluir seu sonho. No dia seguinte, é a hora do general Mobo mostrar o quão foda ele é, e com a sua força bruta, ele dizima todo um exército de Zal. E à noite naquele mesmo dia, Oki apresenta todos os generais de seu próprio exército e apresenta para Mobo, dizendo que ele vai entregar esses 5 exércitos para ele, porque amanhã eu gostaria que você liderasse todas as nossas forças numa invasão para capturar o quartel-general inimigo de uma vez só. Isso é muito maneiro porque mostra o quão bom comandante o Oki é. Com ele Mobo lá atrás, já mostrando que eles não se dão bem, mas agora ele dá essa importante missão para Mobo, reconhecendo o valor que ele tem e acabando com esse tipo de inimizade. Então o novo dia amanhece e é exatamente isso que acontece. Todas as forças de Qin dedicadas a uma ofensiva. Porém, nesse momento nós vemos que um homem misterioso aparece observando a guerra de longe. Um tal de Hiboku. E guardem esse nome. No mesmo momento que essa figura aparece, Oki nota que tem algo de estranho com o exército de Zal. Eles não estão mais tão previsíveis quanto antes. Por causa disso, Oki tem que tomar medidas por ele mesmo, e ele começa a abandonar o seu quartel-general e de novo ir para a guerra, ao mesmo tempo que Houken faz o mesmo. A distância entre os comandantes-chefes dos dois exércitos diminuiu consideravelmente. E do nada, na noite daquele dia, Houken aparece invadindo o acampamento de Qin, que nem ele fez há 9 anos atrás, e agora mirando a unidade Risshin. Shin consegue parar o massacre que o Houken está fazendo, mas não por muito tempo. Porém, toda a confusão chama a atenção de todo o acampamento e eles começam a mover forças contra Houken. Porém, de qualquer maneira, a unidade Risshin teve que partir em retirada do acampamento, já que eles estavam sendo mirados por Zal e pelos seus reforços que invadiram o acampamento também. Isso fez com que eles fugissem pela floresta e chegassem em um ambiente específico. E nesse ambiente estava um exército de Zal, esperando para emboscar esses retardatários. Porém, quando a unidade Risshin vai se transformar em papinha, ou que seu exército aparece. E com um único golpe, ele mata o general inimigo como se não fosse nada. Depois disso, vemos Houken e as tropas que foram ajudá-lo voltando para o exército de Zal, aparentemente intactos. Eles conseguiram fugir de lá. E voltando para o campo de batalha, Oki pensa: como pensei, há um vago cheiro de alguma trama. Tendo dito isso, mesmo que assumirmos que as ações recentes de Zal fazem parte de alguma finta,
eles não deviam ter nenhuma jogada restante em seu leque. Mas a chance de que eles têm mesmo algo na manga que pode me ameaçar, então não há dúvidas de que tudo isso é assombrosamente profundo. E a intuição de Oki se faz certa mais uma vez, com agora um novo exército de Zal aparecendo perante aonde o Hiboku estava. Então o general em questão diz que eles vieram buscá-lo, Hiboku-sama. Com agora a gente entendendo que esse rapaz aí faz parte dos 3 grandes céus de Zal, o estrategista mais genial da história da China, e que inclusive temos um vídeo só pra ele como criar um antagonista, se quiser veja. Mas de qualquer forma, finalmente os 2 exércitos principais se encontram. Vamos acabar com isso de uma vez por todas, com a gente vendo a batalha final começando de fato. Oki, vendo suas unidades avançarem, fala pra Shin que ele tem de novo uma importante missão. A forma mais rápida e fácil de abater a formação inimiga é forçá-los a se mover. Então o Shin entende que ele vai servir de isca. Logo um soldado da unidade Rishin fala: se o exército inteiro for a distração, quem que os atacará? Oki diz: não é óbvio? Será eu. Com a gente vendo a finta de Rishin dando certo e Oki aparecendo com seu exército de demônios. Oki passou pelo nosso exército esquerdo, ele já penetrou o exército central, com ele mirando especificamente o general inimigo para acabar com essa guerra logo. O estrategista-chefe de Zal fala que, além de poucos, ninguém foi informado da existência do exército do norte, nem mesmo nossos próprios generais sabem disso. Devia ser impossível para o inimigo como Oki estar ciente de tudo. Mas a verdade é que Oki não sabia de nada, já que o bloqueio de informações de Hiboku tinha sido perfeito. Porém, nesse momento, Oki já havia antecipado que Zal teria um exército aliado aguardando em algum lugar para emboscá-los. E ele notou isso quando chegou nesse local. À primeira vista, nesse campo de batalha em formação de sino, parecia que o exército de Qin seria capaz de cercar Zal num beco sem saída. Mas se outro exército de Zal atacasse para trás, seria Qin que estaria cercado. Simplesmente notando o ambiente e aquelas flutuações da sua intuição, ele chegou à conclusão que havia algo de errado. E por isso ele estava loucamente atacando Zal. Ele estava confiante que concluiria essa batalha antes dos reforços chegarem. E finalmente, nós vemos o encontro dos 2 gigantes. Então eles começam um verdadeiro duelo de titãs, e sim, esse autor não sabe desenhar cavalo muito bem, relevem isso. As feridas do meu corpo esvaíram-se com o tempo, mas os ferimentos da minha alma continuaram a doer. Não precisa se preocupar, Hoken, sou igual a você. As feridas do meu coração ainda não foram curadas. Nesse momento, nós voltamos para a capital real de Qin, Kanyou, com Sei perguntando para Shobokun quem era Kyo. Shobokun diz que o que é mais importante de saber agora era que Kyo era uma existência de extrema importância para Oki. Kyo dos 6 generais era uma mulher. E quem era para ter sido a esposa de Oki. Nós vemos todo o passado de Kyo e que ela na verdade era filha do rei Sho e tinha toda uma questão, blá 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 blá, mas o que interessa aqui é mesmo depois de tudo, ela queria se tornar uma grande general dos céus. Ela era alguém que falava a mesma coisa que o Shin fala, talvez por isso que Oki goste tanto do Shin e tenha tanta fé nele. E lembramos de uma promessa que Kyo e Oki fizeram no passado quando eram crianças, que ela, uma vez que conquistar 100 fortalezas, você poderia aceitar Kyo como sua esposa, Oki? Então vemos ela avançando como um dos 6 generais com enorme ferocidade. E depois de anos, Oki vai até a tenda de Kyo e diz que finalmente só falta uma. Kyo chora falando que ele ainda se lembrava e sabia a quantidade também. Afinal, nosso próximo alvo, Baiou, será minha 100ª conquista e depois disso casarei com Oki. Porém vemos o que aconteceu de fato. Kyo sendo morta por Hoken. Voltamos para o campo de batalha do presente, com o General Oki voltando ao que ele era naquela época. Então nós vemos a batalha dos dois, que chega até no nível metafórico, com eles dois representando 2 coisas diferentes. Hoken sendo praticamente um monge de artes marciais, que só se preocupa com a luta e com a espiritualidade, enquanto Oki é um general curtido pela guerra e que valoriza tudo o que isso significa. Mas diante de tudo isso, os reforços de Zal chegam antes que Hoken caia. E Hiboku aparece como o grande mastermind de tudo isso. Tendo percebido tudo isso, pela primeira vez, Oki começou a suar um pouco. No entanto,
Oak apenas sorriu. Embora não tenham certeza de quem foi o responsável, fomos completamente superados por eles. É o suficiente para fazer o sangue começar a ferver. E com isso, a moral de seus soldados, que já estava aceitando a derrota, eles ainda têm esperança. Com a chegada do novo exército, a guerra continua. E a batalha dos dois também, com Oak oprimindo Hulken. E vendo a diferença de números, Oak grita pro campo de batalha: se o inimigo é 10 vezes o nosso número, então cada um de vocês deve simplesmente matar 10 soldados de Zal. Você não está autorizado a morrer até matar 10 inimigos. Homens, tornem-se e lutem como se fossem uma besta. Agora é hora do exército Oak mostrar seu verdadeiro valor. Vamos usar nossa força para abrir um caminho nessa armadilha da morte. Eu, Oak, estarei logo atrás de vocês. De novo mostrando que ele é muito mais do que só alguém forte ou alguém inteligente. Ele é um general. Então, finalmente, Oak vai dar o ataque derradeiro em Hulken. Mas então, uma flecha o atinge nas costas. Uma flecha atirada pelo oportunista Riboku. E com isso, é o suficiente para ele errar seu ataque. E Hulken o perfurá-lo diretamente no peito. O exército de Zal fala para quem se render. Afinal, eles perderam seu comandante. Mas Oak diz para eles pararem. Qual o significado por trás de descartar suas armas? O orgulho do exército Oak deve ser de nunca desistir até a morte. Parece que você não acredita em mim. Bem, então me permita provar para você. Primeiro, eu devo cortar o Hulken. Ele então vai atacá-lo e Hulken para com facilidade sua glaive. Oak está à beira da morte, fraco pra cacete, mas ele começa a forçar a lâmina contra Hulken, mesmo na condição que se encontra. Um general é o mesmo que um comandante de 100 ou 1000 homens. Não é nada mais do que uma posição, uma patente. Porém, só poucos escolhidos são capazes de alcançá-la. Somente aqueles que superaram inúmeros encontros com a morte e realizaram inúmeros feitos são capazes de chegar a esse destino. Com ele forçando sua lâmina no pescoço de Hulken. Como resultado, um general possui a responsabilidade de supervisionar milhares e dezenas de milhares de vidas. É a maior das honras. Então, uma existência de general carrega muito peso. Por isso, um general brilha a tal ponto que eles são deslumbrantes. Um Hulken não entendendo como um homem morto consegue ter tanta força. Hulken pergunta: o que diabos é você? Você ainda precisa perguntar? Um grande general dos céus. E quando ele fala isso, é muito mais do que uma intimidação ou de fato ele falando o que ele é. É ele herdando a vontade e o sonho de Kyo de se tornar uma grande general dos céus e ele alcançando esse posto e também inspirando o Shin, que ele sabe que está observando tudo isso. Ou que consegue isolar o Hulken momentaneamente e Shin monta no seu cavalo para fugir com ele dali. E mesmo quase morto, ele ainda não se permite ser cortado por soldadinhos. E com Shin no seu cavalo, ele fala para ele observar o que está acontecendo. A massa inimiga, os rostos inimigos, bem como os rostos de nossos aliados. O céu, a terra, isso tudo é a visão de um general. Com o Shin vendo o campo de batalha em si e com Oak atrás dele mostrando tudo isso. Para mim essa é uma das melhores cenas de Kingdom e que exemplifica muito bem o que é esse personagem. Mesmo em sua morte, passando o bastão para a nova geração. Riboku junta o exército de Zal e fala para eles deixarem o Oak fugir, já que ele já morreu. A batalha termina aqui. Então vamos até as florestas próximas dali, com todo o exército remanescente vendo Oak em suas últimas palavras. Ele se despede de todos ali e então entrega a sua glaive para Shin, dizendo que ele tem talento. Eu vivi pela espada e contribuí com a construção de uma era. Ainda mais, morri como desejei, pelo fio de uma espada. E em meus últimos dias, fui capaz de encontrar um jovem digno de confiança para a próxima era. Com isso, não deixo arrependimentos. Finalmente vou para onde meus amigos que se foram me esperam. Kyo também está sorrindo. No terceiro ano do reinado Eisei, Oak perece em batalha, recusando cair do seu nobre cavalo. A capital de Kanyo fica sabendo da notícia que Oak morreu. Então vemos Eisei falando com Shobukun que ele passou uma mensagem do rei Shou antes de partir. Eram ensinamentos de como se tornar um rei digno de governar toda a China. Com a gente lembrando daquele momento que ele pediu para ficar sozinho com Eisei, lembra disso? Agora nós temos a resposta. Embora não haja necessidade de compaixão na guerra, não há necessidade de tratar aqueles que conquistar como escravos. Não deve oprimi-los, mas ao invés disso, tratá-los com o mesmo amor que dispõe a seus súditos. Assim termina a mensagem que o rei Shou me mandou para passar ao atual rei de Qin. Eisei diz que está agradecido.
Isso não me foi ensinado pelo meu pai real. Oak diz, claro que não, Sua Majestade. É porque eu não informei sobre a mensagem do Rei Sho. O Rei Sho me confiou sua mensagem apenas para aqueles que possuem as qualidades de herdar sua vontade. O Rei Sho deixou essa decisão por minha conta e me disse para passar a mensagem apenas para um rei que eu julgasse digno de se servir. Por isso, vamos conquistar toda a China juntos, Sua Majestade. Com Shobukun e Eisei caindo em lágrimas com a perda do pássaro monstruoso. O General Oak é um personagem incrível e magnífico a todo momento que ele aparece. E mais do que isso, ele é alguém tão foda que a gente torce para ele aparecer de novo. Ele serve como mestre do protagonista, passa o bastão de ser um grande general para ele, além de nos ensinar muito sobre o universo que a gente está acompanhando. Mas mais do que isso, esse personagem engrandece vários outros personagens que ele interage. Até personagens mais secundários e até mesmo cômicos como o Tou ganham um a mais quando ele é visto com ele, e depois de sua morte, Tou é um personagem que a gente sempre quer ver mais por ser um antigo braço direito de Oak. Além disso, ele engrandece o Rei Eisei e seu desejo, comparando com o deus da guerra, Rei Sho, fazendo essa comparação porque ele tem essa referência. Ele é o último dos grandes generais do passado, e ver ele exaltando o Eisei faz com que nós vemos que esse moleque realmente não é brincadeira. Além disso, ele exalta o próprio protagonista, dando a Shin sua Glaive, com a gente vendo todos os arcos depois que isso acontece, com o Shin treinando para ser mais forte para um dia portar a Glaive do Oak e conseguir manejá-la como ele manejava. Além, é claro, do próprio Houkan, que agora se torna o inimigo que todo mundo quer ver derrotado, principalmente pelo próprio Shin, já que eles já se encontraram antes, já tiveram atrito, e agora ele foi responsável pela morte de fato do Oak. Mas além de todos eles, Oak serve aqui para introduzir o verdadeiro maior antagonista dessa história, que é Hiboku. E nós não levaríamos esse personagem tão a sério se ele não tivesse diretamente envolvido na morte do pássaro monstruoso. É só com Hiboku tendo envolvimento direto em superar Oak e matá-lo que nós damos crédito a esse personagem e consideramos que ele é verdadeiramente um problema enorme daqui para frente. Por isso que eu acho que Oak é perfeitamente colocado na história. Em nenhum momento, nenhum dos seus quadros é à toa. Ele chega, ele rouba a cena e sempre é por um motivo bom. É sempre para agregar a trama. E para a maioria das pessoas que começa a ler Kingdom, ele é a razão pra gente continuar lendo. E a sua morte, o que ela acarreta, se torna depois a razão para nós continuarmos lendo de novo a história. Considerando que ele morre antes do capítulo 200. Essa obra já se estende para mais de 800 capítulos. E é só por causa da existência desse personagem e o impacto que ele fez nessa obra que a gente quer ver como ela acaba. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Desculpa outro vídeo enorme, mas eu tinha que falar tudo isso. E se você gostou do vídeo, lembre-se sempre, curta, comenta, compartilhe e se inscreva no canal. Isso me ajuda demais. Se tiver pelo celular, dê uma hypada para me ajudar, para as pessoas conhecerem Kingdom. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Atuza Molini, Guaxinim Gamer, Buzarela, Rian Charles, Brubru, O Gugas, Guilherme Xavier, Arroz Cadele, Vanilson Silva, Retroblaze, Bigode Orei, Maria, Gustavo Oner, Matheus Santos, meu nome é Jorge, João Pedro, João Oben, Vinícius Lopes, Pedro Junqueira, Pedro Corredora PL, Rafa, Branco Júnior, Gabriel Franco, João Vitor, Volknar, Minha Esposa Gostosa, Renan Correia, Tico Mia, Paulo Vitor, Abroba, MZ Guido, Rian Benedito, Hipnos 11, Ibura, Davi Martins, Carlos Moreira, TH Júnior, Indialogável, Togers, Gabriel Fraga, Fábio Luiz, Meramente Eu trouxe o bonete do buraco do peru, Pedro Rodrigues, Victor Moser, Jean, Daniel Montanha, Guilherme Xavier, Augusto Tinguelke, Fiat Paul todo fudido, Worth, Parei de Piadinhas, graças a Deus, Gabriel Zardo, Frosty, Chimboca Xota, Arroz Espaço Drigo, Senhor Suíça, Vinícius Flores, Goiaba 2202, Igor Viana, Wev, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Otaku Cheiroso, Gabi e Matheus Siqueiro. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nem esses paladinos do inferno de Dante, considerem ser um membro também. É um roquinho, uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobrando sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!